Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora em Mateus capítulo 28 e vamos ler o capítulo todo, do 1 ao 20. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aí, meus irmãos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te damos graças pela Tua palavra e por todas as instruções, orações, louvores que já participamos aqui desta noite, neste culto. E agora suplicamos que a Tua palavra seja aquilo que ela de fato é, uma espada afiada de 2 gumes, de maneira que o Senhor utilize a Tua espada, a Tua palavra, para fazer a obra que o Senhor quiser nas nossas vidas. Queremos ser submissos à Tua voz e à Tua vontade. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos aqui, meus irmãos, o relato da grande comissão. É sobre ela mais que eu quero aqui me concentrar, os versículos 18 a 20. Lemos aqui todo o capítulo, mais uma vez para contextualizar o acontecimento daquele dia, ou daqueles dias. Aparentemente, as aparições de Jesus, elas se concentraram pelo espaço de cerca de uma semana e meia, depois que ele ressuscitou. Ele foi aparecendo diversas vezes. Apareceu para Maria Madalena, apareceu para algumas mulheres juntas, depois apareceu para Pedro, os discípulos de Emaús. Por isso que a gente tem todos os 4 evangelhos.
Somente a somatória de todas as informações é que nos dão o quadro completo. Nem sempre muito fácil de estruturar cronologicamente isso. É possível fazer, mas requer um certo trabalho colocar em uma tabela para dizer, olha, foi assim, primeiro isso, depois aquilo. O que mais importa para nós é sabermos o que isso significou, o que isso representou. De fato, ele se apresentou vivo, e então, no final da história, um pouco antes de ser elevado até as alturas, e lá, como ele mesmo disse, se assentar à destra de Deus, lá na Galileia, ele deu essas instruções aos seus discípulos. Os 11 aí seguiram para a Galileia. Ainda não tinha sido feita a escolha do 12º apóstolo, do substituto de Judas. Isso só aconteceria mais tarde, algum tempo depois, um pouco antes do Pentecostes mesmo, como nos relata Lucas no seu livro de Atos, os Atos dos Apóstolos. Mas lá no monte, o texto diz, quando o viram na Galileia, o adoraram, mas ainda assim alguns duvidaram. E então Jesus deu esta declaração enfática. O texto fala, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui nós temos, irmãos, sim, o fundamento da missão da igreja. Contudo, aqui é o famoso id, Está aqui o versículo 19, o id, esse verbo, essa forma verbal, imperativa, vão, id, ela ficou muito famosa nos estudos sobre missões da igreja de uma forma geral. É a forma clássica utilizada. Tem uma discussão aqui em torno se a tradução está correta ou não, se é boa ou não. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que, quase sempre que se fala em missões, quase sempre se fala na necessidade da igreja de evangelizar. Claro, esta é a passagem, este é o texto que sempre é evocado. Nós temos que ir. Nós precisamos ir e precisamos fazer discípulos, e precisamos batizar, e precisamos ensinar e tal. Mas talvez a pressa, veja, existe pressa em fazer isso, existe pressa. É para fazer mesmo, mas não de forma apressada. Existe pressa, existe urgência, a obra tem que ser feita, a pregação tem que ser cumprida, o mundo tem que ser evangelizado, existe urgência. Mas o Senhor não quer que a gente faça isso de maneira apressada. Eu quero dizer de maneira apressada. Porque muitas vezes, quando se trata de falar sobre a obra missionária da igreja, ou a necessidade de fazer missões, nós já começamos no verso 19. Ide, portanto, vamos embora. Bora, gente, vamos lá. Mas perdemos, por causa disso, a fundamentação desse ide, portanto, que é justamente o verso 18. Você tem aqui um portanto, Isso é uma conjunção, está ligando ao que foi dito anteriormente. Por que vocês têm que ir? Porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, eu posso dividir aqui esta passagem em 3 expressões, em 3 frases, falando sim sobre missão, sobre a necessidade de evangelizar o mundo, mas nós temos antes de tudo o fundamento da missão, que é o verso 18. E sem esse fundamento não tem missão, nós não sabemos o que é missão sem ele. Então sim, nós temos no versículo 19 e início do verso 20, a forma, o método, o modo de fazer isso. E finalmente, em último lugar, nós temos no final do versículo 20, a segurança, a garantia, em que se baseia a nossa certeza de que vai dar certo, de que vai, de fato, funcionar. Tudo começa com o fundamento. E é muito interessante porque na Escritura, no Novo Testamento, costuma-se falar assim, quem estuda mais aprofundadamente o texto bíblico, o texto do Novo Testamento, percebe que raramente a Escritura nos manda fazer alguma coisa sem antes estabelecer as razões para isso.
sem antes estabelecer os porquês disso, sem antes fundamentar de maneira extremamente clara, lógica, precisa, justamente o fundamento de tudo. Quando você, por exemplo, estuda a teologia de Paulo, quando você estuda lá, Paulo frequentemente ele está dando ordens, né? Ele fala, olha, vocês cristãos precisam viver assim, não fazer isso, fazer aquilo, se comportar dessa maneira, daquela maneira não. São ordens, são requisitos. Mas Paulo nunca dá uma ordem, façam, sem antes estabelecer o caminho para poder fazer isso. Sem antes estabelecer o fundamento para poder fazer isso. Sem antes dizer, olha, aqui está a razão, aqui está o motivo para que vocês possam fazer isso. Por isso, quando você esquece de buscar o fundamento das coisas e já tenta desempenhar a prática, é como se dissesse, você quer fazer a prática, mas se você abandona a teoria, provavelmente a sua prática vai ser desvirtuada, equivocada, falsa. E vai falhar no processo. Teoria é importante, porque a teoria fundamenta a prática. A vida cristã é assim. Antes de nós nos lançarmos no mundo fazendo o que temos que fazer, antes de nós irmos para a nossa vida cristã e cumprirmos lá no dia a dia as coisas que o Senhor quer que façamos, Ele quer nos instruir primeiro, nos dizendo, olha, é por causa disso, e é dessa forma, e é por esse motivo que vocês devem fazer isso, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo. Quando se fala dos estudos éticos nas cartas paulinas, os teólogos criaram uma frase interessante, alguns teólogos. Eles disseram assim, sempre que nós tivermos uma ordem, né, a ordem é o verbo imperativo, façam, fazei. Antes disso você pode procurar no texto, porque antes do imperativo sempre tem o indicativo. O que é o verbo nessa forma indicativa? Ele está descrevendo um fato. Primeiro descreve o fato, depois dá a ordem. Primeiro fundamenta as razões pelas quais a ética cristã deve ser assim ou não deve ser assim. E depois então diz, agora, vão lá e façam. Paulo tem, e eu vejo isso muito nas suas cartas, né? E eu penso que ele deriva isso totalmente de Cristo, porque aqui está de fato o fundamento de tudo isso. O apóstolo Paulo tem muito forte isso, ele entende que as pessoas precisam compreender o que elas são. Precisam compreender o que de fato aconteceu com elas. Quando elas vieram para o Evangelho, quando elas entenderam a graça de Deus, entenderam a mensagem de Deus. Por isso, Paulo não tem tanta pressa assim para dizer, vão e façam. Ele primeiro precisa e quer estabelecer a verdade, as razões, os motivos pelos quais, então, deve-se praticar aquilo que está sendo estabelecido. Do contrário, se torna apenas ativismo ou legalismo. Quando os pregadores se esforçam demais para dar ordens para a igreja, você tem que ser dessa maneira aqui, ó, faça isso, não faça aquilo, está errado, assim, assado, assado, e ficam o tempo todo só exigindo, colocando, como os fariseus faziam, né, fardos pesados nas costas das pessoas. Pode ser que muitos até gostem desse estilo de pregação, muito enérgica, muito enfática, mas se não estabelece antes o fundamento da prática, não passa de legalismo. E no fim da história, de pura hipocrisia. Vai ficar mais ou menos aquela história, você finge que ensina, eu finjo que aprendo. A gente finge que faz. E vamos fingindo até o fim dos tempos. A vida cristã não é para ser fingida. Ela não é para ser simulada. Ela não é um simulacro. Ela é para ser, de fato, uma prática consistente, mas essa prática precisa do fundamento, precisa da teoria. Antes de dizer aos discípulos, vão gente, eu quero que vocês vão, eu quero que vocês façam
discípulos em todo o mundo. Jesus estabeleceu o fundamento disso, que foi justamente toda essa frase que ele falou para eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, agora, uma vez que eu já morri pelos pecados, uma vez que eu já ressuscitei dos mortos, estou aqui vivo, vocês podem tocar e perceber que sou eu mesmo. Sou eu quem manda. Eu mando nos céus e eu mando na terra. E porque eu sou esse que manda nos céus e manda na terra, eu quero que vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Nas mensagens anteriores desta série, nós estamos analisando já desde o começo, naqueles confrontos que Jesus teve primeiro com os demônios, com o próprio Satanás primeiramente, depois com os demônios, e depois o modo como ele foi até a cruz, assumiu, bebeu o cálice, recebeu a ira de Deus sobre si. Eu estabeleci aqui, eu tentei mostrar aqui com uma certa ênfase, que era tudo que Jesus fez, era por causa desta palavra, deste termo, desta expressão que aparece aqui no texto, que é a palavra autoridade, que é a palavra poder legítimo de governar, um poder legítimo exercido de uma forma legal. Foi isso que Jesus, desde o começo, veio buscar. Lembram-se? Na primeira tentação, no primeiro confronto de Jesus com o Satanás, naquelas tríplice rodada de tentações que Satanás impôs sobre Cristo lá no deserto da Judéia, numa delas, ao mostrar o reino do mundo, os reinos do mundo e a glória deles, o diabo usou esta palavra exatamente e ofereceu para Cristo isto. Vamos relembrar isso lá em Lucas? Pode abrir aí a sua Bíblia, o seu texto. Vamos só relembrar isso. Lucas 4, versículo 5. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Perceba, portanto, que a grande oferta que Satanás fez a Cristo naquele momento foi uma oferta de autoridade, mas o que o diabo estava dizendo é: eu vou te dar a minha autoridade, a autoridade que eu tenho sobre os reinos deste mundo. Vou te dar a glória de ter esta autoridade sobre os reinos deste mundo. Se é o que você quer, se é o que você veio buscar, eu posso te dar, porque eu recebi isto. Não disse de quem, mas só uma pessoa poderia ter dado isso para Satanás: o próprio Deus. Ninguém mais poderia ter dado. Alguém diz: foi Adão que deu. Não, Adão perdeu esta autoridade, esse domínio. Adão perdeu isso quando pecou. Deus sim tinha dado um domínio para o homem antes da queda. Dominai sobre todas as coisas. O ser humano mantém parcialmente esse domínio ainda debaixo da queda, debaixo do pecado. Mas aquele que não tinha recebido esta ordem direta até então, que era o diabo, Satanás, aparentemente recebeu em seguida, porque é o que ele fala para Cristo aqui nesta passagem de Lucas 4. Alguns acham que ele está blefando, que ele está mentindo ao dizer isso. Não, ele não tem nada disso, ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso. Bom, mas se ele estivesse mentindo, blefando, Jesus caiu então no golpe dele, de certa maneira. Caiu na mentira dele, porque Jesus não
o desmascarou ali, disse assim, como assim? Isso não é teu. Você não pode me dar o que não é seu. Larga de mentira, seu mentiroso, cai fora. Jesus não confrontou a mentira dele, confrontou apenas o que ele pediu em troca, o que ele exigiu. Isso Jesus disse claramente, isso eu não posso fazer, porque isso quebra o que a Escritura, o mandamento diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Portanto, não há motivo para pensar que, ao menos nesse caso, Satanás estivesse inventando, criando uma história. Ele de fato tinha esta autoridade sobre os reinos deste mundo. Por isso, Jesus o chamou nominalmente de o príncipe deste mundo, que representa o seu posto de autoridade sobre este mundo. Uma autoridade que ele exercia desde que o pecado entrou no mundo, desde que este mundo foi amaldiçoado por Deus, desde que a queda se tornou a principal realidade deste mundo. Desde então, eu posso dizer, eu posso afirmar que Satanás perdeu muitas coisas, sim, ele perdeu a sua glória celeste, embora ainda pudesse ir ao céu, mas sem nenhuma deferência lá em cima, evidentemente. Ele perdeu o seu status ali de arcanjo, talvez ele fosse o principal dos anjos do Senhor, certamente ele perdeu isso. Mas em compensação ganhou dois novos postos, dois novos títulos, duas novas posições que ele não tinha antes. Esses títulos e posições são descritos lá em Apocalipse 12, quando João diz que ele é, ou era, o enganador do mundo inteiro. O enganador do mundo. Ou, uma outra expressão que João usa, que é parecida, é a mesma expressão, o mesmo termo na língua grega, o enganador das nações. O enganador das nações. Esta tarefa, podemos dizer assim, foi exercida por Satanás desde a queda do ser humano até a ressurreição de Jesus Cristo. Uma autoridade sobre as nações, exceto uma. Justamente a nação que o Senhor formou para si, que o Senhor criou para Ele mesmo, do zero, do nada. Quando chamou Abraão do meio das nações recém-formadas e sob o domínio da serpente, essas nações, Ele chamou Abraão para formar uma nação fora do domínio da serpente. E essa nação era a nação de Israel. Por isso a nação santa, por isso o povo de propriedade exclusiva do Senhor. O meu próprio povo, Deus dizia. E por isso Deus colocou no meio, dentro dessa nação, todos os ingredientes, né? Todos os elementos necessários para que ali, nessa nação, salvação fosse garantida. Salvação fosse possibilitada e garantida para todos os crentes, para todos os fiéis. Essa nação, Satanás não podia enganar, mas podia fazer outra coisa. Ele não podia enganá-la, por quê? Porque Deus disse, esta nação eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança aqui com essa nação. E eu coloquei aqui os marcos, os elementos que fundamentam esta aliança, elementos legais, jurídicos. Todo o sistema sacrificial dentro de Israel era para garantir isso. Salvação para os fiéis, salvação para os crentes, dentro da nação de Israel. Satanás não podia, nesse sentido, manter essa nação nas trevas, na escuridão, mas podia manter, sim, as demais. Como de fato manteve, durante todo o Antigo Testamento. Mas o que ele podia fazer com Israel, já que ele não podia fazer
A primeira tarefa, né? A primeira função, enganador das nações, exceto Israel. O que ele podia fazer com Israel? É a segunda função que nós encontramos lá também no capítulo 12 de Apocalipse, quando o texto diz assim: foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite perante a face do nosso Deus. O acusador foi expulso. O acusador aqui não das nações, porque não é porque acusar as nações, elas já estão condenadas, elas já estão nas trevas. Você só acusa quem tem possibilidade de salvação. Não é porque acusar quem já está condenado. Você só acusa quem tem possibilidade de salvação, de ser absolvido de alguma maneira. Dentro de Israel, funcionava bem, né, o sistema expiatório. Mas, lembrem-se, todos os sacrifícios pelos pecados eram provisórios. Provisórios. Isso nós encontramos, por exemplo, na carta aos Hebreus, que nos diz assim: olha, o sangue de bodes e de touros não perdoava 100% os pecados, não fazia expiação definitiva, de uma vez por todas. O simples fato de ter que repetir todo aquele sistema, já mostrava provisoriedade. O apóstolo Paulo disse, inclusive com todas as letras, em Romanos 3, que na verdade, antes da cruz e até a cruz, o Senhor deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. O Senhor não puniu os pecados do seu povo, de todos os salvos, antes da cruz. Senão, eles estavam todos no inferno. Se eles foram salvos, é porque, de certa maneira, Deus fez vista grossa, né? Deus fez vista grossa aos pecados cometidos. Por certo, esta era a acusação de Satanás contra Deus: fazer vista grossa, se auto-enganar. De certa maneira, eu sempre lembro essa história, quando Deus está falando com o diabo, e o diabo está acusando Jó, ele diz: o senhor está se auto-enganando, Deus, com esse cara. O senhor está colocando muita fé, porque essa foi a declaração de Deus muito forte: viste meu servo Jó, como não há ninguém como ele, temente a Deus, se desvia do mal, um homem que faz tudo certinho, como tem que ser. O acusador, aquele que não pode enganar a nação, o povo santo, a nação eleita, mas pode acusar. Olha, Deus, acho que o Senhor acredita muito nessa gente. Esse homem não passa de um interesseiro, não passa de um crente de aparências. E tem boas razões para ser, né? Afinal de contas, o Senhor o trata de uma maneira exagerada. O Senhor o cerca, o Senhor o protege, não deixa fazer nada com ele. Deus, o Senhor parece um tanto quanto seletivo, né? O Senhor não trata todo mundo igual. Umas pessoas o Senhor trata igual ao Jó, as outras o Senhor deixa acontecer qualquer coisa com elas. Durante tantos séculos, Deus precisou ouvir essas coisas, sabia? Ouvir esse cara no seu ouvido, falando essas coisas tão infames. E de certo modo, Deus não podia fazer outra coisa a não ser tolerar, esperar, deixar que tudo acontecesse dessa maneira. Até que sim, chegasse o momento, até que chegasse a hora tão ansiada por céus e terra. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3, para manifestar a sua justiça no tempo presente. O tempo presente é lá na cruz. Por ter Deus deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
Mas agora ele manifestou a sua justiça e mostrou que ele pode ser justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus. E fazendo isso, ele calou a boca do acusador. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, e agora, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Alguém se atreve? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Alguém? Algum diabo novo? Quem os condenará? Se Cristo Jesus morreu, se além disso ele ressuscitou, se além disso ele está à direita de Deus e intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Principados, potestades, morte, vida? Nada. Quando Jesus se apresentou e disse, meus queridos, meus 11, entenda uma coisa, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Ele não estava brincando, tá? Ele não estava sendo enfático apenas. Ele não estava exagerando uma frase. Ele não estava ali, sabe, sendo um coaching, dando uma palavra positiva para eles, do tipo, ó, confia que eu tenho toda a autoridade. Quando o diabo disse, eu recebi uma autoridade aí, eu posso dar a quem eu quiser, então se você se prostrar eu te dou, Jesus disse, não quero. Para trás, Satanás. Então ele escolheu o caminho da dor, da morte, do cálice, de beber o cálice, para finalmente ressuscitar e dizer, agora eu tenho ela. E se ele tem, o diabo não tem mais. Porque essa autoridade não tem como ser compartilhada. Vejam, ela é tão sério isso, que ela não pode ser compartilhada, essa autoridade, que nem o pai e o filho compartilham. Nem mesmo o pai e o filho compartilham essa autoridade. Sim, porque o pai disse, pega aí toda ela para você, filho. Toda a autoridade me foi dada. Ele não disse uma parte dela, metade dela. Toda a autoridade me foi dada. Nem pai e filho compartilham essa autoridade. O pai passou o pacote inteiro para o filho, todo. Tem dúvida sobre isso? Abra lá em 1 Coríntios 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. E veja que Paulo já antecipa o fim, e o fim é mesmo a volta de Jesus aqui. E então virá o fim. Quando? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Agora ele está com o reino, Paulo está dizendo. Mas quando ele devolver o reino ao Deus e Pai, é o fim. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. E quando isso vai acontecer de fato? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, quando é que acaba o reino de Cristo? Esse reino que começou na ressurreição. É o pacote inteiro, tá? Morte, ressurreição, ascensão. Todos esses três elementos é o tripé do reino. Sem isso, sem qualquer uma dessas três coisas que não existisse, não tinha reino.
Então, o reino de Cristo começa a partir da sua morte na cruz, é um pacote, da sua ressurreição no primeiro dia da semana e da sua ascensão aos céus alguns dias depois, para se assentar lá à destra de Deus e para receber do Pai toda a autoridade. Toda a autoridade. E ele vai reinar até esmagar todos os inimigos. E quem é o último? Não é o diabo. O diabo é o primeiro. O diabo é a primeira cabeça pisada. A primeira cabeça pisada foi a do diabo na cruz. Qual vai ser a última? A última cabeça esmagada? A morte. E quando a morte vai ser ferida, vai ser esmagada? Quando o povo de Deus ressuscitar no exato momento da segunda volta de Cristo. Isso Paulo acabou de dizer aqui no texto. A partir do verso 20 ele falou assim, olha, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é as primícias. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Então, aqui ele vai pôr agora duas ordens, né? As duas ordens da ressurreição. Primeira ordem, Cristo, as primícias. Cristo é as primícias, ele acabou de dizer. Ele é as primícias dos que dormem, no verso 20. Cristo as primícias. Então, a ressurreição lá no primeiro dia da semana. Aqui, digamos que é a primeira pisada na morte. Mas é só uma cabeça dela. Falta pisar todas as outras. Quando que será o momento final? Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. O que tem depois da vinda de Jesus? Fim. Muitos irmãos esperam o começo de um outro reino. Esperam um reino lá em Jerusalém, Jesus se assentado num trono lá na cidade de Jerusalém, governando as nações. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que no exato momento em que Jesus voltar dos céus, na segunda vinda, na vinda, que não tem duas, três, 2,5, 3,25, é só uma vinda de Jesus. Na vinda de Cristo, o seu povo, os que são de Cristo, ressuscitam. Então a morte foi pisada, o último inimigo foi pisado. Então o Filho devolve o reino ao Pai. Ou seja, o reino de Cristo, em que ele reina sozinho, tão sozinho que nem sequer compartilha isso com o Pai, ele reina sozinho. Não começa na segunda vinda, termina na segunda vinda. Pois que começou na primeira. Começou na sua morte, na sua ressurreição e na sua subida aos céus. Mas o que vai acontecer depois? O que é esse fim que ele diz aqui? Então virá o fim. O que acontecerá? O que é esse fim? É o momento em que o Filho devolve o reino ao Pai. Vejam aí, no verso 27 fala assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Citando, obviamente, o Salmo 8, também já citou o Salmo 110. E ele diz o seguinte, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Da onde veio a autoridade? Do Pai. O Pai passou para o Filho a autoridade, colocou todas as coisas subordinadas, debaixo dos seus pés, debaixo da sua ordem. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, o último inimigo for pisado, que é a morte, na volta dele, na ressurreição, então o próprio Filho devolve a autoridade para o Pai. Essa é a ideia. O próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o fim. O fim é Deus, e aqui é genérico porque é a palavra
representa Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus triuno. Aqui sim é compartilhado. Aqui sim, eles estão juntos nessa. Deus seja tudo em todos, mas nesse exato momento, só Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Só Ele tem isso. Porque o Pai deu ela para o Filho. É tão grande isso que o apóstolo Paulo diz, eu sei que vocês estão pensando aí que isso parece que quebra até a Trindade, né? Porque vocês ficam pensando, será que então o próprio Pai está obedecendo ao Filho? Aí Paulo diz, não, calma aí. Não vamos tão longe. Não vamos tão longe. Quando diz que todas as coisas lhe subordinou, certamente exclui aquele que deu esse poder para ele. Então, sim, o Filho não exerce a autoridade sobre o Pai. Mas exerce a autoridade sobre tudo mais. Todas as demais coisas. Todas as outras esferas da existência. E é exatamente isso que ele disse aqui para os seus apóstolos. Sou eu que mando agora. Acreditam? Confiam nisso? Entenderam isso? Então agora vão. Faz toda a diferença, meus irmãos, saber realmente por quem nós estamos lutando. Qual é a missão que nós temos que realizar no mundo? Muitas vezes a igreja, ela é meio que perdida nisso, né? As pessoas estão meio como baratas tontas por aí. As igrejas, elas só pensam, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Mas para crescer por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? Só para ser grande? Só para ser imponente? Só para ter grandes edifícios? Só para levantar impérios aqui nesse mundo que virarão pó mais cedo ou mais tarde? O maior dos templos, Jesus disse, é isso daí que vocês estão interessados? É nisso daí que vocês estão fascinados? Quando ele estava saindo de Jerusalém, depois de ter dado uma dura na liderança judaica, chamando eles de coisas bem simpáticas como sepulcros calhados, raça de víboras, as expressões bem amáveis que Jesus usou com a liderança judaica, e ele sai de Jerusalém, e ele vira as costas para o templo. Ele está repudiando tudo aquilo, porque diz, isso aqui apostatou. Os apóstolos vão atrás de Jesus e falam, mestre, calma aí, né? Calma aí, mestre. Dá uma olhadinha nesse templo, o senhor não vê nada de positivo nele. Eles diz que ele está subindo para o Monte das Oliveiras, eles correm atrás dele depois disso, e eles pedem para ele, dá para o senhor olhar um pouquinho para o templo, por favor. Não vire as costas dessa maneira. Aparentemente Jesus faz isso, ele vira e olha, é isso? É, mestre. Não são grandiosas essas construções? Não são imponentes? Veja. Isso daí vai virar pó. Nessa geração ainda. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não, meus irmãos, a nossa missão não é levantar impérios que vão virar pó. A nossa missão não é crescer e ser grande por ser grande. A nossa missão é levar a autoridade daquele que disse, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Nós somos embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Estamos representando aqui neste mundo aquele que venceu. Venceu com sangue próprio. Aquele que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E que está fazendo isso exatamente agora. De uma forma geral, essa ideia que os crentes têm, ficam jogando o reino para o futuro, um dia o Senhor vai estar lá em Jerusalém, um dia o Senhor vai estar lá não sei aonde, fazendo não sei o que lá. Isso é mente pequena. Mente pequena. É a mesma mente dos discípulos, quando é que eu vou ter meu carguinho? Quando é que eu vou poder me assentar numa posição de glória e honra lá para ser respeitado pelos homens?
Cristo não está interessado em reinozinhos terrenos. Porque Ele já é o Rei dos céus e da terra. Qualquer outro reino menor aqui vai ser rebaixá-lo. Ele já é o Rei dos céus e o Rei da terra. A única coisa que Ele quer, agora. E Ele quer isso muito. Mas Ele quer isso muito. É o que está aqui, no verso 19. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Por quê? Porque as fronteiras caíram. Porque não há mais restrição. Não tem mais um enganador das nações entronizado no trono deste mundo, mantendo as nações nas trevas e possibilitando que apenas uma nação tivesse, de forma precária, a revelação de Deus. Porque exatamente agora, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Aqui os teólogos ficam discutindo se Jesus mandou eles irem, é imperativo, não é? E às vezes se perdem nas discussões sem sentido, porque nós somos assim. Às vezes os discípulos estavam lá, vocês se lembram em João 13, né? Jesus falando sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre a necessidade de ser tal. E eles estão lá entre eles dizendo assim, escuta, quem será que de nós aqui vai ser o primeiro-ministro? E aparentemente eles começam a fazer uma votação entre eles lá, para saber qual deles ia até o cargo mais importante. Desconectados, totalmente alheios. O mestre está ali sofrendo, porque sabe que vai tomar um cálice horrível. E eles estão ali totalmente sem noção dessas coisas. E para mim, os teólogos que ficam discutindo aqui são tão sem noção quanto isso. Pouco importa se a expressão está no particípio. É uma ordem de qualquer maneira, ele diz, tem que ir. Aliás, eu fundamento isso, porque no próprio texto aqui, se vocês observarem um pouquinho antes, só para ver a mesma construção gramatical, quando o anjo apareceu lá e deu a ordem, né, para as mulheres, no verso 5 ali, o anjo se dirigiu às mulheres, não tem mais, porque vocês buscam Jesus, mas ele não está aqui, ele ressuscitou, olha, ele estava aqui, e aí ele diz no verso 7, ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos. Ele mandou elas irem. E a mesma expressão, mesmo, também aqui é um particípio, não é um imperativo direto. Ele não falou, não deu uma ordem, mas a ordem está na segunda expressão, né? Ide, pois, e dizei. Ide, pois, e dizei. O dizei é a ordem, eu sei. Mas é para dizer aonde? É para dizer ali dentro do túmulo? É para dizer essas coisas parado ali dentro do túmulo? Então o se mover, o se mexer, faz parte da ordem. Quando Jesus diz, ide, portanto, e fazei discípulos, tanto o ide quanto o fazei são ordens dele. Porque algo que impressiona aqui, meus irmãos, é que a única coisa que você não consegue enxergar nessa passagem é estagnação. A única coisa que não consegue enxergar nessa passagem é pausa. É parem. Porque tudo é movimento. Até as construções, são todas particípios, tudo mostra a ideia de constante ação, constante movimento. O que o mestre está dizendo é, acabou o tempo de ficar parado. Acabou o tempo de ter apenas uma nação aqui que conhece, às vezes mal e porcamente, a Deus. Aliás, foi o próprio Isaías que falou isso, né, para o povo de Israel. O boi conhece seu possuidor, o jumento o dono da manjedoura. Mas vocês não sabem quem é o dono de vocês. Pior que boi, pior que jumento. Mesmo tendo toda a revelação própria para a época, acabou o tempo
de ficar parado. Agora é tempo de ação. É tempo de se movimentar. Não foi exatamente isso que os anjos falaram lá quando Jesus subiu aos céus no início do livro de Atos? Ele foi elevado às alturas, começou a subir ali numa nuvem, os apóstolos ficaram lá assim, olhando para cima. Petrificados. Admirados com o episódio. O anjo teve que aparecer e dizer assim, estão olhando para quê? Perderam alguma coisa em cima? Vamos! Se mexam! Vão ficar aí parados? Ele não disse para vocês irem para Jerusalém, e lá vocês não vão receber o poder lá, e depois vocês não vão para tudo que é lugar. Mas é engraçado, quando você lê o livro de Atos, parece que a igreja tem que ir aos empurrões. Não parece ser assim algo realmente automático. Você está lá no capítulo 8 do livro de Atos e nada até agora de ir para lugar nenhum. Está todo mundo muito animado ali em Jerusalém, igreja grandona, 3.000 pessoas, mais 5.000 pessoas, e o negócio está impressionante, ninguém sai da cidade. O Senhor manda perseguição. Foi a perseguição que fez com que a galera se mexesse. A morte de Estevão, surge Saulo o perseguidor, e a galera dá no pé por medo de morrer. E aí o texto diz, entre mentes, os que fugiram e foram dispersos, foram pregando nas vilas, nas cidades. É aí que Filipe vai até Samaria, e é a partir daí que o evangelho se espalha. Parece que sempre foi uma dificuldade da igreja se mexer. Porque é difícil ir. É mais fácil ficar. É mais fácil ficar parado, estacionado na mesma, sempre aquilo, sempre assim, sempre dessa maneira. É difícil se mexer. Quem se move, quem vai, enfrenta riscos, perigos, insegurança, perdas. Mas é o que o Senhor quer. E quer muito. Ele deseja isso de forma extrema. Porque Ele quer encher a sua casa de filhos. E Ele quer sua casa cheia de filhos, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Isso tem funcionado até aqui, né? Eu sempre digo, é só olhar para nós aqui. Quem nós somos nessa história? Qual é a nossa estirpe? Ninguém. Todos nós somos apenas uns zés ninguéms. Que o Senhor, na sua misericórdia e graça, decidiu que fossem alcançados aqui nos confins da terra. Nós estamos nos confins da terra. Depois do Brasil não tem mais muita coisa não aí para baixo, é tudo confim da terra. Sim, o Evangelho já chegou aos confins da terra. E talvez agora esteja na hora de voltar ao lugar de origem. Como é que ele chegou aos confins da terra? Porque gente saiu do seu lugar. Porque gente se mexeu. E claro, é sempre assim, né? Uns vão, outros bancam. Uns vão, outros bancam. Os dois participam da missão. Quando aquele jovem norte-americano chamado Ashbel Green Simonton, um rapaz com uma excelente formação teológica, no melhor seminário dos Estados Unidos da época, Princeton, que teria uma carreira pastoral brilhante lá nos Estados Unidos, confortável, largou mão de tudo aquilo lá e veio para o Brasil do século XIX. O que mais tinha aqui era a febre amarela. Tanto é que ele e parte da sua família todos morreram de febre amarela aqui no Brasil. Quando abriu mão disso tudo, ele não veio sozinho.
Uns vão, outros bancam. Se nós não queremos ir lá, é nossa responsabilidade bancar quem vai. O que nós não podemos é ficar parados. O que nós não podemos é estacionar, porque o Senhor quer encher a sua casa. Ele já tem toda a autoridade dos céus e da terra, Ele está construindo um novo céu e nova terra, e Ele quer encher de moradores. E esses moradores são discípulos. Mas sim, é verdade, aqui os teólogos observam algo interessante, eles dizem, isso reflete muito também o que Jesus falou lá em Atos 1, né, quando Ele falou assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em toda a Judeia e Samaria e até Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E dá a ideia de uma coisa do perto para longe, e dá também uma ideia de algo em ciclos. Claro, não adianta nós nos preocuparmos apenas em bancar missionários lá na Índia, se o nosso bairro não está sendo alcançado. Se os nossos arredores não estão sendo alcançados pelo Evangelho. Porque tem que fazer primeiro a tarefa de casa, para depois fazer as tarefas mais distantes. Não é que tem que ser estanque isso. Primeiro aqui, depois lá. Mas se não fizer a de casa, não adianta pensar que vai fazer bem feita aquela lá distante. A nossa casa é Jerusalém. A casa da igreja Ebenezer é o bairro de Santana. É a região norte de São Paulo. É a cidade de São Paulo. É o estado de São Paulo. É o Brasil. É a América do Sul. É o mundo. De alguma maneira, a nossa influência, a nossa autoridade, que é derivada da de Cristo, Ele que nos deu, eis aí vos dei autoridade. Jesus falou para os seus 70 discípulos, antecipadamente ali, para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Mas não se alegrem por isso, tá? Não fiquem alegrinhos por isso. Tem coisa maior. Os nomes de vocês estão lá, nos céus, arrolados. A mesma autoridade que Cristo conquistou, Ele está dando ao seu povo, porque Cristo é o cabeça do corpo. A cabeça manda no corpo, a cabeça governa o corpo, a cabeça controla o corpo. O seu pé se mexe porque a cabeça manda o pé mexer. Cristo dá a ordem, a igreja marcha. E quando marcha, é Cristo que está marchando. Por isso que o final é: eis que eu estou convosco todos os dias. Vocês não vão sozinhos. Eu não estou mandando vocês sozinhos para o campo. Eu estou indo com vocês. Indo como cabeça. Indo como a fonte do poder e da autoridade. Indo através, sim, do substituto de Cristo, que é o Espírito Santo. É Ele que, na verdade, vai conosco. Mas indo o Espírito Santo, vai Cristo também. E eu posso dizer que indo Cristo, vai o Pai também. Ainda que cada um tenha a sua própria função. Qual é o método, queridos irmãos? Para o que Deus nos chamou de fato? Qual é realmente a nossa missão? Vocês sabem, né? Em qualquer situação, em qualquer lugar, quando uma instituição, quando uma empresa, quando uma pessoa não tem um alvo muito claro e definido, quando ele tenta atirar para todos os lados, o que acontece? Não faz nada direito. Quando a gente tenta fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, no final a gente olha e fala: devia ter me concentrado numa só. Eu devia ter colocado todas as minhas fichas, né? Apostado todas as minhas fichas numa coisa principal. Meus irmãos, crente não é pelicano. Já viram aquela ave chamada pelicano? Nem sei se é uma ave. Eu só sei que ela meio que faz de tudo, né? O pelicano voa, o pelicano nada, o pelicano caminha, mas observe, nada bem feito. Ele caminha trambalhando,
Ele voa dando uns rasantes assim, que se você não sai da frente ele te atinge. E nada mal. Muita gente acha que tem que fazer tudo. Ok, faça, tente. Você vai ser o famoso pelicano. Vai fazer um monte de coisa, nada direito. É preciso concentração. É assim no ministério. Deus não chamou uma pessoa para fazer tudo. Aqui tem pastores, tem presbíteros, né, tem irmãos capacitados, mas ninguém foi capacitado para fazer todas as funções. Ninguém. E quando nós exigimos que uma pessoa faça todas as funções, nós estamos impondo uma obrigação que Deus não pediu. E só vai dar problema com isso, porque a pessoa vai fazer mal feito. E todo mundo vai ser prejudicado por causa disso. Por que será que Deus disse, eu quero dar um dom para cada membro da igreja? Vai ser todo mundo um membro, cada um vai ter uma função ali, dentro do corpo de Cristo. Porque Ele queria justamente que cada pessoa fizesse uma coisa, ao menos uma coisa bem feita. E a junção de tudo que a igreja faz também se concretiza nesse aspecto aqui. O Senhor quer que nós façamos discípulos. Eu não consigo exagerar isso. Se eu ficar aqui a noite inteira tentando fazer, eu não vou ainda conseguir exagerar isso. O quanto o Senhor quer que nós façamos discípulos. E para dar o exemplo, foi exatamente o que Ele fez. Ele chegou aqui, nasceu, viveu, né, cresceu, foi batizado e fez o quê? Discípulos. E gastou seus 3 anos e meio praticamente aqui, só fazendo discípulos. Não se preocupou em fazer piquete lá contra César. Não se preocupou em tentar mudar as estruturas de poder da sociedade romana. Não se preocupou em criar mega eventos evangelísticos. Temos que fazer um grande impacto evangelístico aqui ou lá. Não se preocupou em fazer isso. Se preocupou em ensinar todo dia algumas pessoas. Até porque nem Jesus conseguiu fazer isso com muitas. No final, escolheu 12, se perdeu 1, sobrou 11. Mais as mulheres, mais um grupinho, 120. Esses foram os discípulos que restaram do ministério de Jesus. Pouco, né? Mais ou menos. Pouco se considerarmos o número em si. Pequeno. Mas esses 120, em 30 anos, tinham feito discípulos no mundo inteiro. Porque em apenas 30 anos, após essa ordem aqui, tenho toda a autoridade do céu e da terra. Vão! Eles foram. Demoraram um pouco ainda no começo. Dá um desconto aí. Demoraram um pouquinho para ir, mas depois que foram. Em 30 anos, eles fizeram isso no mundo todo da época, mundo conhecido. Fizeram discípulos de todas as nações. Se for para escolher uma coisa central para fazer, meus irmãos, esta é a coisa central a ser feita. A tarefa central que o Senhor deu à sua igreja, o Senhor ressuscitado, o Senhor que recebeu toda a autoridade, é fazei discípulos. Irmãos, eu sei que nós gostamos muito de cultuar a Deus. Que bom por isso. E estamos aqui cultuando, adorando ao Senhor. Mas o Cristo ressuscitado não deu essa tarefa para a igreja como primeira, como central, como principal. Ele não disse, agora que eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, eu quero que vocês fiquem se reunindo o tempo todo e me adorando e cultuando
e orando, e buscando a minha presença. E também com isso não quer dizer que ele não quer que façamos isso. É óbvio que ele quer. A igreja fez isso desde o começo. Mas as reuniões da igreja são reuniões de discípulos. Portanto, ainda é fazer discípulo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, enquanto adoramos, enquanto cultuamos ao Senhor, é fazer discípulos. E por isso, nós não podemos nos contentar em sermos os únicos discípulos. É nossa tarefa buscar mais gente. É nossa tarefa fazer isso, trazer mais pessoas. E é nossa tarefa, sim. Eu diria que, meus irmãos, nós não deveríamos planejar nenhuma atividade da igreja, nenhuma, que de alguma maneira não tivesse ali a oportunidade de fazer discípulos. Porque se nós fizermos reuniões e eventos e programações só para o nosso próprio bem-estar, é bom, mas é pouco. Não nos coloca no centro aqui do que o que o Senhor realmente quer de nós e quer da sua igreja. Por isso eu vou repetir, nenhuma atividade nossa como igreja deveria ser feita sem que se prevesse, se planejasse como isso ajudará o Filho a encontrar, através de nós, os novos moradores do novo céu e da nova terra. É a tarefa principal da igreja. Se nós quisermos atirar para todo lado e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não faremos nenhuma delas bem e precisamente. Mas se concentrarmos todos os nossos esforços nessa tarefa principal, as demais vão se organizar, as demais vão se encaixar no todo. Mas o Senhor dará a bênção que Ele deseja dar a todos nós. O que é fazer discípulos? 2 coisas. Primeiro ele diz aí, batizando-os, novamente particípio, né, ideia de contínuo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro, a primeira coisa que um discípulo tem que aceitar é ser discípulo. Por isso que Jesus dizia, fulano, segue-me. Mateus, Levi, acabou para você isso aí. Agora é comigo, vamos. Você aí, Zaqueu, desce da árvore aí. Não o nosso Zaqueu aqui, o outro lá. Desce. O Senhor sempre chamou pessoas para estarem com Ele. E isso não era particular, isso era público. Lembram que também, às vezes, os evangelistas falam assim, muitos outros creram em Cristo, muitos outros, mas não assumiam. Mas não iam lá porque tinham medo das autoridades, medo dos religiosos. Então, um discípulo, ele se assume como discípulo através do batismo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma marca de posse, é uma marca de propriedade, pertence ao Pai, pertence ao Filho, pertence ao Espírito Santo. Não é crente agente secreto. Uma vez 2 estavam conversando na igreja, falando assim, olha, nós somos aqui o exército de Cristo, mas eu quase não te vejo na igreja. Ele fala que eu sou do serviço secreto. Por isso que eu não apareço na igreja. Não tem serviço secreto no exército de Cristo. As pessoas são o que são, assumem o que são, e são discípulos de Jesus Cristo.
Aqui é o chamado para o arrependimento, né? Foi aquilo que o apóstolo Pedro fez lá no dia de Pentecostes, e falou assim: o que nós temos que fazer? A multidão perguntou. Pedro disse: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O discipulado começa quando alguém diz: eu agora pertenço a Cristo. Eu assumo que sou. E aí acabou a história? Não. Verso 20. Ensinando-os, veja, ensino. Tanto crente tem medo de aprender. Acho engraçado isso, qualquer lugar que se fala, você faz uma postagem na internet sobre estudar, aprender, 50 crentes vêm falar assim: não precisa. Não precisa ensinar, não precisa aprender, não precisa estudar. Porque eles aprendem as coisas assim por forma mística. Se fosse assim, o Senhor não teria dito: ensinando-os. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todo o pacote do Evangelho. Tudo o que foi ensinado por Jesus, nós precisamos ensinar aos outros. Este é o grande objetivo da igreja como corpo de Cristo. Então nós temos aqui, meus irmãos, o fundamento da missão, a natureza da missão e a garantia da missão. O fundamento, a autoridade que Cristo conquistou no céu e na terra. A natureza da missão é discipulado. É fazer discípulos, é ir e fazer discípulos. É se mexer, é alcançar. Discípulos são aqueles que são batizados e ensinados a guardar todas as coisas. E a garantia é: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é uma missão que Ele nos entregou e disse: vocês que se virem. É uma missão que Ele disse: nós vamos juntos. Aliás, o Senhor sempre quis companhia. Uma das expressões do Antigo Testamento para descrever isso é: fulano andou com Deus. Fulano andou com Deus, andou com Deus. O que é ser um discípulo, irmãos? Levi, venha caminhar comigo. Vamos andar. Jesus ensinava caminhando. E agora ele diz: nós continuaremos assim. Eu vou com vocês até os confins da terra. Estou junto nessa tarefa de fazer discípulos. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, que Deus nos dê poder, autoridade e disposição para de fato sermos seus discípulos e nos engajarmos nessa tarefa de fazer mais discípulos. Vamos orar e em seguida cantar o hino Quem Irá? É o hino 289.